mapa da diversidade cultural do Brasil está no quintal. Eu sempre falo que os quintais são os territórios da memória. Da memória que a agricultura começou com policultivos, a gente plantava tudo junto, não era separado só soja, só trigo, só alface. Os quintais também eles reúnem uma memória de um Brasil, porque as sementes africanas, como o arroz que é africano, o feijão que é africano, elas foram territorializadas nesses pequenos espaços onde o colonizador deixou para os índios, para os negros, e que inclusive foram os espaços da liberdade no período quilombola. Também esse modelo de quintal ele vem até hoje. A agricultura ela foi inventada pelo homem há 10 mil anos atrás, né? 15 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. E o homem sempre teve um contato, né? Com a terra, com as plantas, com os animais, até antes da invenção da agricultura, quando o homem era coletor, caçador. E de repente, com esse processo globalizante no mundo que nos impõe uma pauta única, um modo de ser único, nós passamos a viver engaiolados. As plantas, o alimento e tudo o que envolve a relação milenar da humanidade com a terra. Uma história que ainda resiste em muitos territórios, desafiando o modelo avassalador do capital e da sociedade de consumo. Os quintais, na minha concepção, eu acho que eles fazem parte de um conceito de habitabilidade. Por que esse conceito de habitabilidade? Porque o quintal, as áreas verdes no espaço urbano, elas trazem conforto térmico. As áreas verdes nesse espaço urbano doméstico, eles são terapêuticos. Uma vez entrevistando uma benzedeira, ela falou, quando eu caminho pelo meio das minhas plantas, é como se eu tivesse feito uma viagem. O papel desse quintal do ponto de vista da saúde mental. E eu acho que, além disso, ele é um confronto com a cidade que se pensou capitalista. A cidade capitalista era aquela cidade da urbanização industrializada, morar próximo da indústria para trabalhar, gastar menos tempo. Depois a gente tem uma cidade higienizada, que era o pensamento de uma cidade toda impermeabilizada, longe da natureza, né? E essa cidade impermeabilizada, ela esqueceu que nós humanos, e qualquer ser vivo, ele precisa da parte biológica, da parte mental e da parte espiritual. Esse grupo de plantas aqui, que a gente vai chamar aí de dracena, essas são plantas africanas, a origem dela. E esse grupo grande é usado dentro dos rituais de matriz africana, chamados de peregum. Então, enquanto nas benzeções as pessoas usam um raminho, dentro do candomblé a gente vai usar um conjunto de plantas para dar o ebó, para ir descarregando, né? Então, essa também é uma planta que a gente tem em alguns quintais e que ela ajuda, né? Contribui aí para a gente descarregar essas energias desequilibradas do nosso corpo. Foi uma tradição revivida e trazida nesse Atlântico negro dos africanos, né? Esse Atlântico porque todos nós seres humanos viemos da África, então as matrizes vieram de lá e foram se estendendo. Então é ali que foi possível essa tradição, e essa tradição é tão importante que independente da religião, ela se mantém. Então eu encontrei essa tradição de ter policultivos, plantas diversas em uma mesma área, o aumento, o incremento sempre de colocar mais plantas ali em todos os quintais, em quintal quilombola, quintal de terreiro de candomblé e quintal de pessoas judaico-cristãs evangélicas. Por que essa tradição se mantém? Essa tradição se mantém porque essa tradição vem dentro dela o conceito de sobrevivência humana.
Saure, Saum Laxé Babá, Uni Saure, Baba Saure, é um laxé, Baba Saure, Oberium, Saure, é um laxé, Baba, Baba Saure. Para o colonizador, ele queria um espaço da frente, que era o espaço dos jardins, separado do espaço da comida, quintal. Então, quintal e jardim foram separados por uma lógica de poder. Essa cultura das ervas está se perdendo e nós temos o cuidado e o carinho e o dever de trazer de volta para preservar isso, para não se perder, né, ao longo do tempo. Eu trago as ervas para mim como uma energia muito sutil, que ela existe exatamente para curar. Desde quando você acredita, você se conecta com essa força vital da planta. Se você colhe ela com essa intenção, porque tudo depende da intenção, né? E da fé, do que você acredita. O pensar que cada território desse quintal, dessa horta que era de nossas avós, não é só porque elas não tinham dinheiro para comprar no sacolão, não. É porque integra a relação homem, ser humano, natureza. E essa relação é uma relação de saúde. E é uma saúde mais complexa. Não é difícil explicar isso para as mulheres. Não é difícil explicar isso para as pessoas ou para os povos de matriz africana, seja do candomblé, seja da umbanda. Não é difícil explicar isso para uma benzedeira. Todas têm uma complexidade que deu origem à ciência. A aspirina veio de uma planta. Então a gente não está falando que eles estão sem poder aquisitivo e por isso mantiveram esses saberes, não. Esses são saberes complexos, milenares, que deram origem à ciência que está aí. A gente vê aí um mundo, né? Uma correria, uma cobrança por resultados, uma pressão tão grande e as pessoas não percebem que... E as pessoas às vezes procuram, né? Outras terapias, muitas vezes até fazendo uso de medicação, não sabendo ela que é uma terapia fundamental, assim, é uma terapia muito eficaz, eficiente, né, efetiva. O contato com a natureza, o contato com as plantas, você cultivar e perceber a evolução da planta, né, o desenvolvimento da planta, desde a sua germinação, a sua frutificação, a sua senescência, a produção dos frutos, o contato com a terra. Então isso faz muito bem, né, também à mente. E as pessoas foram alijadas disso, né? Não se tem mais, a gente não transmite mais essa cultura para as crianças, por exemplo. Então o quintal é pedagógico do ponto de vista da ecologia. E esses quintais são principalmente nos países de terceiro mundo. O Brasil é um deles. É um país de meta-biodiversidade, que tem uma variedade enorme de seres vivos. E essa cultura trazida por essas mulheres africanas, por essas mulheres indígenas, por essas mulheres europeias, ela foi territorializada nesse espaço. E quando esse espaço não existe, ele está cimentado, mesmo assim ele continua existindo. Nos vasinhos, as pessoas falam, pois minha mãe não pode... Sempre minha mãe tem um vasinho de uma planta. Esse vasinho carrega a memória de um território que valoriza a biodiversidade. Por isso as mulheres têm as plantas nesses pequenos espaços. No norte do país,
país, todo mundo é conectado. A benzedeira que manda para o posto de saúde, eles têm mais fé na benzedeira lá em cima do que no médico. Se a benzedeira mandar, eles vão. O soro mesmo, lá eles trabalham com tudo. Não é igual aqui, né, que tem um pouco de divergência. Minha mãe, minha tia, amigos da minha mãe e da minha tia que me ensinavam quando minhas meninas eram pequenas. Muita coisa eu aprendi com o tempo mesmo. Para que serve, e eles tomavam, eu continuo bebendo e passando para as pessoas. Eu acho que deveria unir as duas, né? Vai ao médico, vai à visição. Ou vai à visição, ou vai ao médico. Não separar as duas, que a energia de um é remédio, né? E a nossa é espiritual e energia de plantas. O capitalismo deixou os pobres sem terra. Na cidade, os territórios de planta, inclusive hoje, eles têm donos, condomínios. Então, quem é que tem direito a esse solo da cidade? Inclusive, quem é que tem direito a essa biodiversidade extensiva, que são os condomínios como Alphaville, esses condomínios de alto custo. Isso não é difícil para os povos de terceiro mundo. Mas quando esses povos de terceiro mundo não estão tanto dentro da lógica capitalista, que pensar que morar bem é morar com quintal cimentado ou morar em prédios em que a gente não tem área verde. Ao contrário, todos os remédios que a gente tem da farmácia, a maioria, 90%, vieram das plantas. Então é retomar nossos territórios da cura. Criança, um jovem, um adolescente que assiste uma programação qualquer na televisão, ele vai ser doutrinado a consumir aquele tipo de alimento, né? Aquele modelo de alimento que nos é imposto de fora para dentro, né? Então, se a gente vê o hábito alimentar hoje das pessoas, isso, de uma forma geral, no mundo inteiro capitalista, né? Os Estados Unidos estão passando por uma epidemia de obesidade, né? Porque aquela alimentação ela é imposta pelo mercado. Querer desenhar uma cidade nos separando da natureza nos adoece. De uma forma geral, no mundo, se produz mais alimento do que a população mundial necessita. Só que a distribuição desse alimento ele é conduzida por uma lógica capitalista, né? Aí é que está o problema. Diante do mundo de concreto que toma conta da paisagem, os pequenos cultivos e a agricultura urbana resistem como afirmação de um novo modelo de cidade e de consumo de alimentos. Eu acho que o planejador urbanista deve pensar, quando ele vai fazer os reassentamentos para as populações, sejam elas de baixa renda, quando vai se fazer os zoneamentos da cidade, ele tem que pensar que a habitação, o prédio, ele não termina só no concreto. As pessoas querem um pedacinho de terra para plantar. Então, essas áreas contribuem. A gente precisa entender essas áreas como se elas fossem corredores ecológicos. A agricultura urbana é uma retomada da nossa possibilidade que a cidade também é possível produzir. E ela já existe, não é da agora que as mulheres têm lá no seu quintal, nossas avós tinham a cebolinha, a couve, e a gente às vezes fala, nossa, mas é tão caro eu comprar um produto orgânico. Às vezes a sua vizinha tem uma horta
e você não vai comprar a cebolinha dela, você vai para o sacolão, você deveria comprar dela. Você deveria comprar a couve dela. Então a gente vive a cidade da dependência, né? As grandes cidades, elas produzem e elas são o que são a partir da geração de dependências. Nós não estamos negando aqui os frutos, né, desse avanço tecnológico. Muito pelo contrário, nós precisamos nos apropriar disso, mas nós não podemos também viver apartados, separados, né, dessa produção de alimentos básicos. Muita coisa a gente não precisa comprar, a gente pode produzir. E além do mais, é algo terapêutico, que nos faz bem. Se cada um plantasse uma árvore, não teria tanta poluição como tem. Meu nome é Cláudia, eu sou jornalista e também me tornei agricultora urbana. A gente vê que a terra está aqui, a gente jogar uma semente, daqui a pouco ver um fruto nascendo, aquilo foi me apaixonando, me apaixonando. A agricultura urbana, ela demanda que a gente também valorize essa produção caseira, que crie postos de vendas nas diferentes comunidades para que a gente possa trocar e vender esses produtos. Não vende em si a erva, mas eles podem beneficiá-la e vender o xarope, vender o que é a tintura. Então a gente pode contribuir e não ter que colocar na nossa mesa esses alimentos em grandes escalas, que são alimentos envenenados. Agrotóxico, ele ocasiona alterações químicas e fisiológicas em todos nós que nos alimentamos dele, né? Basta ver a quantidade de doenças que alteram o nosso sistema imunológico que estão aí. Como é um sistema agroecológico, eu estou levando alimento de qualidade para a sociedade, estou levando um alimento de qualidade para a mesa do produtor, estou gerando renda, estou gerando emprego e a sociedade, de forma geral, vai ser beneficiada com isso. Tanto na parte ambiental, da estrutura, do ambiente onde está a horta, como um alimento seguro, né? Apto a qualquer pessoa a se alimentar e a nutrir com qualidade. E o ganho com renda, com emprego, eu falo que até as hortas comunitárias é uma outra forma de paisagismo, que gera alimento, enfeita a cidade e gera assim, a questão econômica para o produtor. A prefeitura geralmente ela cede o espaço e a água. Então, em contrapartida, o que eles doam? Eles doam um canteiro, que a gente chama de canteiro escola, que é destinado para a alimentação das escolas municipais aqui da cidade de Sete Lagoas. E o restante, eles destinam, ou vende na própria horta, que tem muito morador que vem procurar aqui mesmo, e eles geralmente têm alguns pontos de venda, que eles acertam em sacolões, supermercados, e alguns pontos comerciais, que aí eles destinam as vendas deles também do restante da produção. Olha, meu trabalho nas hortas começou 22 anos atrás, hoje é praticamente 23 anos, né? Eu morava em Pompéu, houve uma época que havia um desemprego muito grande em Pompéu, eu vim para cá à procura de trabalho, né? E as hortas, ela é um ganho que a gente tem ao longo do tempo. Ela traz um sustento muito grande para as famílias, né? É uma coisa muito boa de se mexer, né? Inclusive hoje nós temos muitas pessoas dentro das hortas que vivem só mesmo da horta, não tem emprego. É uma forma de gerar emprego, né? E a intenção é levar um produto sadio à mesa do consumidor. Esses produtores são agricultores urbanos, são agricultores familiares de áreas menores. Eles resgatam, né, essa tradição das não convencionais, né? E não deixa morrer essa tradição.
Para mim é muito importante, não é só para mim não, para todo mundo aqui na horta, é muito importante, né? Porque daqui nós tira o ganha-pão nosso, né? Ajuda todo mundo que precisa. E eu acho muito importante que aqui nós vendemos, não é só a verdura, nós vendemos um remédio, né? Vendemos um remédio para as pessoas. A horta aqui para nós é muito importante mesmo. Aqui eu vendo trançagem, eu vendo hortelã, eu vendo poejo, eu vendo capim-frecideira, eu vendo todos os remédios e hortaliças a gente tem aqui na horta, né? De tudo. O que o pessoal caçar, se eu não tiver, eu pego na horta de outro amigo, mas o pessoal não sai sem o remédio daqui dentro não. E sem a verdura também não. Olha, da mesma forma em que há esse movimento crescente de urbanidades no rural, há também essas ruralidades no urbano, né? As pessoas elas sentem falta desse contato, né, mais permanente com as plantas, com a terra. Então é um ato até de resistência. Você produzir algumas espécies vegetais básicas que sejam, né, na sua casa. E às vezes não precisa de muito espaço, né? Olha, é muita satisfação. Mexer com a agricultura é muito bom, né? A agricultura ela traz ela traz um ânimo melhor na vida da gente. Você está mexendo com a terra e sabendo que ao mesmo tempo que você está extraindo a terra, você está usando ela, tirando o que ela pode te fornecer de melhor, mas também você está cuidando dela para não deixar nenhuma contaminação estragar ela, porque a terra te dá, mas ela também te cobra, né? Essa reforma ela é muito extensa, ela desmonta a CLT, ela desmonta todas as leis trabalhistas até então, inclusive a Justiça do Trabalho. Então, e os professores e professoras não estão à margem disso. 2, 3, 4, 5 mil, ou para a reforma ou paramos o Brasil. No dia 11, nós, do movimento sindical, em especial o Simpro Minas, e a CTB, estivemos resistentes em Brasília quando houve a ocupação da mesa do Senado pelas senadoras. Nós fizemos coro a elas, nos juntamos a ela, fazendo a ocupação de uma parte do Senado e de lá não arredamos pé até que elas então fossem praticamente obrigadas a desocupar a mesa do Senado. O papel das mulheres, mais uma vez, assim como em 1917, naquela grande greve geral, teve preponderância o papel das mulheres, que naquele momento lutavam por alguns direitos trabalhistas, pela redução da carga horária extenuante de trabalho, contra assédios morais e sexuais que aconteciam dentro das fábricas. Nesse momento, mais uma vez, as mulheres tiveram um protagonismo. Senhor presidente do PSDB, vota sim. O presidente não vê STB e encaminha o voto sim. Como encaminha o voto... Nós estávamos levando fé, esperança e luta, disposição para a luta. Essas eram as nossas armas. E eles, além do gás de pimenta, da arma de choque, tinham também escudos e máscaras que os protegiam desse ambiente. Então, foi um total desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras que estiveram ali. Ainda assim, estaremos agora, mais do que nunca, na resistência, na tentativa de que os nossos parlamentares possam ainda nos ajudar no que for possível salvar os direitos trabalhistas desse país. E vamos fazer de tudo, né? Nós, Sindicato dos Professores, juntamente com a CTB e a CONTE, vamos fazer de tudo para que esses efeitos sejam minimizados.